Só existe um caminho para chegar ao céu, e mesmo que poucos cristãos falam disso, eu vou te revelar mostrando na Bíblia. E saber disso pode transformar completamente a maneira como você enxerga Deus e conduzirá a sua fé. Então, por favor, fique comigo até o final desse vídeo. Prazer, eu sou Wellington Chabra, autor do livro Jovens Extraordinários, e eu vou te ajudar a conquistar a sua vida extraordinária com Deus. Bom, perante aos pássaros gritando ou cantando sobre mim, eu preciso te contar um sonho que eu tive há mais ou menos 5, 6 anos atrás, onde eu estava passando por momentos bastante conturbados. Vários amigos que eu estava há anos convivendo não mais me levavam a Deus. E ao mesmo tempo eu estava tendo algumas frustrações profissionais. Eu perguntava para Deus: poxa Deus, por que você não deu um problema de cada vez para eu resolver? Por que você teve que dar tudo de uma vez só? E aquele momento estava bastante pesado. Eu participei de um retiro da minha igreja, sexta, sábado, domingo, num grupo de jovens que eu participava. E então eu cheguei completamente exausto daquele retiro, pelo qual eu coordenei. Mais de 150 pessoas participaram daquele retiro. Cheguei domingo à noite em casa, 9h30, tomei um banho e fui dormir. E naquela noite eu tive o seguinte sonho, e eu espero que você possa sentir a profundidade dele, pelo qual Jesus falou comigo. Eu entrei numa sala carregando a minha cruz, perante todas as dificuldades que eu estava enfrentando naquele momento. E aí Jesus, com o seu sorriso, disse: Wellington, eu sei que a sua cruz está bastante pesada, mas você tem toda essa sala cheia de cruzes. E já que você me pede para aliviar o seu peso, eu lhe peço para você escolher qualquer uma dessas cruzes e você poderá substituir por essa pela qual você veio carregando. E então eu comecei a olhar cruz por cruz. Eu me recordo no meu sonho que eu levantei uma cruz pequena. Ela parecia ser muito simples, muito fácil de carregar, porém ela era mais pesada do que chumbo. E de tanto peso comecei a sentir dor na coluna, deixei aquela cruz ali porque eu não tinha capacidade para isso. Então eu continuei a andança pela sala até que eu encontrei uma outra cruz, uma cruz florida, uma cruz de rosas. Naquele momento eu pensei: poxa, uma cruz cheirosa, uma cruz bonita, mas quando eu fui tentar carregar eu comecei a me arranhar porque tinha muitos espinhos naquela cruz e ficou complicadíssimo. E eu percebi que eu não tinha habilidade de carregar uma cruz com rosas com tanto espinho. Deixei essa cruz no chão e parti para a próxima possibilidade. A próxima cruz, então, eu percebi que ela era de algodão. Ela parecia ser tão fofa, tão macia, e ela era mais ou menos de um tamanho médio. Quando eu tentei carregar, eu vi que tinha algum pólen saindo daquele algodão e começou a atacar o meu nariz. Comecei a ter rinite e eu comecei a ter dificuldade de respirar. Eu pensei: poxa, essa cruz não é a que eu vou conseguir carregar. Deixei essa cruz do lado e assim passei por tantas outras cruzes ao longo dessa sala. Até que ao final da sala eu consegui levantar uma cruz, dei uma caminhada, fui para cá, fui para lá. E eu cheguei para Jesus e disse: olha Jesus, saiba que eu encontrei uma cruz que eu consigo carregar. E eu estava com muita felicidade, eu estava sorrindo, eu estava brilhante. E Jesus olhou para mim e disse: Wellington, essa foi a cruz pelo qual você veio até mim reclamar ou orar por suas dificuldades. Essa é a cruz que você tem capacidade para carregar. Então eu pensei: poxa, por maiores que foram as dificuldades que eu estava enfrentando naquele momento, os desafios, os problemas, as batalhas, Deus, ele sabia de todas as minhas características. Ele sabia da minha capacidade cognitiva, ele sabia da minha inteligência, ele sabia da minha força física, mental, espiritual, e perante a isso ele me deu uma cruz pelo qual eu pudesse suportar e enfrentar todos os desafios que provêm daquela cruz. E aí, meu irmão, você pode estar se perguntando: mas Chabra, por que você está falando tanto, mas tanto de cruz? Porque esse é o único caminho de nós alcançarmos o céu. Como assim? Eu vou te mostrar isso em 3 passagens. Vou ler aqui com vocês Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: se alguém quer vir até mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E perceba que não só em Mateus está escrito isso, também como em Lucas capítulo 9, versículo 23, e também em João capítulo 8, versículo 34. A única diferença é que em Lucas ele diz: tome a sua cruz a cada dia. Ou seja, não só nós lidamos com os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas batalhas, por mais que eles sejam
problemas que estão na nossa vida porque nós mesmos colocamos na nossa vida ou porque outras pessoas colocaram isso a nós. Mas todos os dias carregar a nossa cruz. Mas, Bruno, o que é carregar a nossa cruz? Se nós dermos continuidade na leitura dessas passagens, nós vamos compreender que carregar a nossa cruz é nós enfrentarmos os desafios mantendo a nossa fé e Deus em nosso coração. É isso a promessa que Deus nos faz. Desde a aliança com Abraão até os tempos de hoje, Jesus nos traz de uma maneira muito simples, nesses 3 versículos, de que nós carregamos a nossa cruz, mantendo a fé em Deus, sabendo que Deus está conosco perante aquele momento, e nessa certeza nós teremos, depois do último dia de nossa vida, o céu à nossa espera. E perceba que essa mesma certeza, ela nos traz uma esperança de vida completamente diferente. Sendo que essa esperança, os ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, não têm. Isso muda a maneira como nós lidamos com as circunstâncias que aparecem em nossa vida e com certeza de uma maneira muito mais feliz ou de uma maneira muito mais suave. Quer ver um exemplo muito prático? Você perde uma pessoa muito querida, muito querido, que era muito importante na sua vida. E essa pessoa, ela morre, sai dessa terra, mas você sabe que essa pessoa, ela carregava as suas cruzes e ao mesmo tempo ela acreditava e nunca perdia a sua fé em Deus. Você sabe que essa pessoa, depois de sua morte, está hoje ao lado de Deus lá no céu, porque essa é a promessa que Jesus fez na passagem que nós lemos anteriormente. Só que o ateu, quando um ente querido morre, é um desespero, porque ele sabe que ele nunca mais verá essa pessoa. Essa pessoa que morreu vira pó e é um adeus muito dolorido. Porém, basta nós carregarmos a nossa cruz, continuarmos a carregar os nossos problemas, mantendo a nossa fé e acreditando em Deus, que nós nos reencontraremos com essa pessoa depois do último dia da nossa morte, ou seja, no céu. E o mais grandioso é que nós não só nos reencontraremos com essa pessoa, o que antes seria um doloroso e triste adeus, se torna um breve, até breve, para essa pessoa. E nós também nos encontraremos com Jesus e com Deus. Olha a grandiosidade disso, porque eu penso, poxa, de tanto que eu leio a Bíblia, de tantas histórias que eu vejo sobre Jesus, o ser humano fantástico que ele foi, e eu poder carregar a minha cruz aqui nessa vida, acreditando em Deus, e depois de eu morrer, eu vou me reencontrar com esse ser humano fantástico e maravilhoso. Isso é um sonho para mim. A mesma forma que eu acredito que seja o mesmo sonho alcançar o céu para todos os cristãos verdadeiros. E sabe o que é o mais triste às vezes quando eu vou ao cemitério? Eu percebo que muitas pessoas estão enterradas debaixo da terra, mas o cemitério se torna um lugar triste porque além dos corpos estarem enterrados debaixo da terra, existem muitos sonhos que foram enterrados junto com essas pessoas. E quais são esses sonhos? De não mais poder ver a face e o rosto de Deus, de acreditar uma vida após a morte. E isso é extremamente triste, isso é extremamente lamentável. Quer ver um exemplo? Vá em frente a um túmulo de uma pessoa que tinha uma fé muito linda, que carregou a sua cruz e manteve a sua crença e a sua esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo dessa pessoa, até a foto do túmulo parece que essa pessoa está suave, como se verdadeiramente essa pessoa já estivesse no céu, nos esperando e torcendo para que a gente continue segurando, carregando as nossas dificuldades, sem deixar a nossa fé de lado. Então, eu quero que você, para a gente concluir esse vídeo, tenha 2 certezas. A primeira certeza é que Deus conhece todas as suas características. Ele sabe das suas capacidades, das suas habilidades, das suas competências, sabe da tua força mental, física e espiritual. Ele jamais vai te dar uma cruz, problemas, desafios, batalhas, pelo qual você não conseguirá suportar. E a segunda certeza é de que suporte, carregue a sua cruz. E depois do último dia de sua vida, você se reencontrará com todas aquelas pessoas, os entes queridos que já partiram dessa vida, e que você estará ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a promessa que Ele fez. Essa é a aliança que Ele fez desde os tempos de Abraão e permanece conosco até hoje. Isso é o mais incrível, que essa felicidade possa transbordar no seu coração. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa restaurar ou dar um novo fogo, uma nova chama para a sua fé, para que ela possa também voltar a ter essa consciência de que verdadeiramente ela carrega na sua cruz
terá uma vida incrível, feliz e abundante ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo infinitamente uma semana abençoadíssima para você. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, @jovenextraordinário, e que Deus possa estar cada vez mais transbordando o seu Espírito Santo no seu coração. Grande beijo, grande abraço e até breve.